Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Hoje vamos conversar com o Padre Duarte Melo, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Social, sobre uma reunião inédita entre a Igreja e o Governo regionais. Por agora, a informação diocesana regional. Foi a primeira reunião promovida pela Diocese de Angra, com participação de representantes da sociedade civil e do Governo regional. Uma reunião já há muito esperada e que, segundo o Bispo Dom João Lavrador, tem balanço muito positivo. Foi um tempo de diálogo muito interessante. Penso que estivemos muito descontraídamente, com muita seriedade e com muita profundidade, analisando a nossa realidade social, mas ao mesmo tempo também reconhecimento um bocadinho daquilo que já se vai realizando, porque nós não estamos a partir do zero. O Governo está a estabelecer as suas metas e está com os seus trabalhos em desenvolvimento, tem os seus apoios às diversas instituições e, a nível da Igreja, tem um conjunto de instituições que trabalham neste âmbito. Fazer o diagnóstico e conhecer melhor o papel de cada instituição era fundamental para criar uma plataforma de cooperação entre todos os intervenientes sociais. Foi importante porque não só se realçou a importância deste diálogo, por outro lado também o reconhecimento de que a partir deste encontro conjunto é mais fácil nós sabermos o que cada um está realmente a realizar, o que cada instituição está a realizar e também vermos como unindo esforços entre todos, realmente nós podemos responder mais facilmente às situações emergentes. Neste processo, as entidades que executam terão de ter um maior acompanhamento. Por outro lado, também tentarmos em conjunto articular respostas realmente à exclusão social. E por isso é que ficou também este sentido de valorizarmos cada vez mais as instituições que trabalham no terreno, porque, de alguma maneira, aqui era essencialmente uma plataforma de diálogo, era o encontro de todos nós, mas depois a resposta prática terá que ser feita pelas diversas instituições, seja da Igreja ou seja através dos organismos do Governo Regional, que depois, onde em diálogo e em parcerias, podem realmente trabalhar para poderem colmatar mais estas necessidades que ocorrem dentro da nossa sociedade. A reunião aconteceu na passada segunda-feira, em Ponta Delgada, e resultou num início de criação de uma plataforma de cooperação e diálogo, garantindo sempre a autonomia e o respeito de cada instituição. A Diocese de Angra vai despedir-se de Dom António de Sousa Braga, Bispo Emérito da região, no próximo dia 30, pelas 18 horas. Consciente do seu papel na Diocese, aliado à humildade que lhe é característica, Dom António considera que esta homenagem é para a Igreja e não ao Bispo Emérito de forma particular. É um reconhecimento do papel que a Igreja tem a ilhas como os Açores, ilhas que formam uma unidade, estão a realizar uma caminhada de autonomia. Desde 1534 a Diocese engloba as 9 ilhas, portanto foi sempre única. Houve ocasiões em que houve, digamos, a hipótese de formar mais alguma diocese, mas eu acho que ainda bem que isso não se concretizou, porque a Igreja contribui muito e tem contribuído para esta ideia de unidade e ao mesmo tempo também para esta primeira experiência de autonomia. Quanto ao que tem ele a agradecer à Diocese açoriana, os sentimentos são de imensa gratidão e reconhecimento por 20 anos ao serviço da região. Olha, tenho muito que agradecer na medida em que foi uma experiência muito gratificante ser bispo dos Açores durante quase
20 anos. É gratificante para mim na medida que sou açoriano, e o facto de estar à frente da Diocese durante estes anos deu-me, digamos assim, a possibilidade de verificar, de acompanhar a caminhada da Igreja e, digamos assim, dê-me a possibilidade de verificar como açoriano a vitalidade da nossa Igreja, sobretudo a nível da religiosidade popular. Entretanto, o caminho está trilhado. Para uma diocese geograficamente tão dispersa, já existem diretrizes. A dispersão cria alguns problemas, sobretudo em encontrar, digamos, orientações pastorais comuns a todas as ilhas, tendo presente que cada ilha tem a sua sensibilidade, tem a sua história, mas essa dispersão também dava a possibilidade de criar aquilo que nós chamávamos a unidade pastoral de ilha, apoiar cada ilha na sua caminhada, uma vez que nós sabemos que cada ilha tem a sua história, tem a sua sensibilidade. Nós já iniciamos essa caminhada de dar lugar, de apoiar a unidade pastoral de ilha, e agora eu vejo que o Dom João Lavrador também está a estudar com o Conselho Pastoral uma reorganização da Diocese, criando algumas vicariatos de caráter pastoral, portanto, alguns agrupamentos de ilhas, precisamente para poder apoiar uma caminhada que em parte é comum, mas que em parte também é diferenciada, tendo em conta as caminhadas de cada ilha, de cada grupo de ilhas. A despedida de Dom António de Sousa Braga será motivo de junção do clero e leigos na próxima quinta-feira, pelas 18 horas, numa celebração na Sé Catedral de Angra. Cerca de 150 acólitos de 7 das 9 ilhas dos Açores estão inscritos na 4ª Peregrinação Diocesana de Acólitos. A peregrinação acontece na Lagoa, a 9 de junho, e segundo o diretor do Serviço Diocesano de Liturgia, Padre Marco Luciano, ainda se podem inscrever acólitos das 2 ilhas que faltam, Corvo e Santa Maria, num evento que garante ser já de grande expressão na Diocese açoriana. Em 4 anos atinge uma expressão diocesana enorme que, enfim, pode ser considerado o acontecimento com maior expressão, enfim, do todo diocesano que nós somos, que nós temos na Diocese, pelo menos que eu conheça. Enfim, não estou a ver assim no imediato o encontro que consiga reunir mais de 150 pessoas ou 200 pessoas das várias ilhas, enfim, num momento, enfim, único. Por isso mesmo, eu penso que é uma coisa que, enfim, tem vindo a crescer ao longo dos anos, que foi promovida pelo Serviço Diocesano da Liturgia. Os objetivos da iniciativa são a formação e o incentivo à espiritualidade e ao convívio. Trata-se de um evento que procura, enfim, reunir os acólitos das várias ilhas dos Açores como forma de, enfim, de fazer formação aos acólitos, como forma também de os inserir, enfim, no âmbito espiritual, e para isso contribuem muito as celebrações, enfim, em que eles põem em prática os conhecimentos que eles próprios vão adquirindo. E, por outro lado, também é de facto uma oportunidade de convívio entre os vários grupos de acólitos, ao mesmo tempo que isso em si mesmo, enfim, contribui muito para a expressão da Diocese que somos, espalhada pelas várias ilhas, mas que aqui adquire realmente uma unidade muito forte
através dos vários dos acólitos, das várias ilhas reunidos. A quarta peregrinação de acólitos insere-se no Festival Multicultural Zarpar e acontece no Convento dos Franciscanos. O evento está dividido em 2 momentos, manhã de sessão formativa e uma tarde mais prática, com administração de diversos workshops. A Madalena do Pico volta a engalanar-se para receber as festas da Padroeira. De 13 a 22 de junho realizam-se as festas de Santa Maria Madalena. Os pormenores com Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Passamos agora ao nosso espaço de entrevista. É nosso convidado o Padre Duarte Melo, diretor do Museu Carlos Machado, também já foi responsável pela Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja e agora é responsável pelo Serviço Diocesano da Pastoral Social. Boa tarde antes de mais, obrigada por estar no Igreja Açores. Foi inédita esta reunião formal entre a Diocese de Angra e o Governo Regional dos Açores. Boa tarde, agradeço essa oportunidade de partilhar de facto esta vivência que nós tivemos no âmbito da construção de uma plataforma de diálogo, numa reunião, como acabei de referenciar, que foi inédita, na medida que sentámos à mesma mesa um conjunto de pessoas ligadas a instituições públicas e privadas e instituições também da Igreja, respeitando sempre a autonomia de cada instituição, de cada serviço. No entanto, percebendo que nesta reunião se inscreveu um desejo que foi transversal a todos os protagonistas, no sentido de construirmos uma plataforma de diálogo e de entendimento no âmbito e no combate às exclusões sociais. Portanto, a pobreza é um fenómeno que existe nas nossas sociedades, criada pelas assimetrias e pela injustiça,
E nós, Igreja, temos esta obrigação moral e ética de combatermos as exclusões sociais, minimizando o sofrimento de pessoas, juntamente com outras instituições. Portanto, para que este trabalho seja um trabalho com bons resultados e que traga bons resultados, não podemos estar isolados. Cada vez mais temos que trabalhar em rede, em parceria, neste espírito de cooperação, respeitando sempre o específico de cada um, de cada instituição e orientando-nos, neste caso, a Igreja, pelos princípios da doutrina social da Igreja, pela solidariedade, subsidiariedade, que são estes fundamentais e estruturantes da ação pastoral neste âmbito social. Mas, diga. Diga, faz favor. E ele colocar a questão do o porquê só agora esta junção de poder político e poder eclesiástico? Todo o tempo tem o seu tempo e o tempo é fundamental no amadurecimento de ideias e neste momento estamos, de facto, a desenhar ainda esta plataforma de diálogo e de entendimento que irá de forma também clara e distinta comprometer todos os intervenientes neste bom combate. Foi agora porque foi o tempo que foi, no entanto há que considerar também um conjunto de trabalhos e de ações que têm sido desenvolvidos no todo do território açoriano, portanto nestas ilhas, a Igreja tem estado presente, juntamente também com outras instituições, nomeadamente o Governo, Santa Casa de Misericórdia, e instituições de cariz cristão ou de inspiração cristã. Portanto, o trabalho tem sido feito, mas achamos que juntos somos muito mais dinâmicos e podemos selecionar e equacionar problemas de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque isto também implica aqui uma rentabilização de recursos humanos e recursos financeiros e, ao mesmo tempo, a criatividade e este espírito de sermos inéditos numa ação. Portanto, não nos interessa, entre aspas, esse interesse de estarmos a repetir coisas que já se fazem, mas termos este olhar teologal, que é um olhar que vem de longe e que vê de longe, mas um olhar que compromete precisamente na medida em que estamos atentos à emergência de outros fenómenos sociais, nomeadamente de grande pobreza e fragilidade humana. Portanto, aquilo que se já está a fazer e que se está a fazer bem e que poderá ainda ser melhor, mas aquilo que não está a ser feito e que nós poderemos também dar aqui um arranque, mas com outra estrutura, que é uma estrutura muito mais cooperativa e coletiva. Esta dimensão do social não pode ser trabalhada de forma individual, tem de ser mesmo de forma coletiva, comunitária. E envolvendo sempre os agentes que estão no terreno, que é fundamental para se ter um trabalho assertivo. Foram, portanto, esses as necessidades que fizeram acontecer agora esta reunião. Qual foi o diagnóstico apresentado ao Governo e às restantes instituições em que estado está a Igreja nos Açores? Pronto. Esta primeira reunião foi uma reunião, em primeiro lugar, em que a gente se colocou numa atitude muito frontal e de vontade de cooperar. Portanto, há aqui uma vontade explícita nesta cooperação e na criação desta plataforma entre todas as pessoas. Portanto, sente-se que há fragilidades em algumas ilhas, nomeadamente na área da saúde mental. Há fragilidades que precisam de ser colmatadas e este propósito, o Diretor Regional da Saúde também evidenciou esta vontade de avançar mais e contando com a nossa colaboração. Depois temos aqui um outro setor que já estamos a trabalhar, que é a questão da pobreza infantil, porque a criança é que mais sofre em contexto de pobreza familiar, não é? Que iremos também avançar. No entanto, nós vamos ter já uma reunião segunda-feira com o Sr. Bispo para tentarmos operacionalizar
alguns programas ou alguns projetos que também estão ainda numa fase muito embrionária, muito de desenho ainda. Julgo que seria interessante agendarmos, em primeiro lugar, um levantamento feito a toda a Diocese do que é que existe no âmbito da pastoral social, a nível de ouvidorias, a nível de paróquias. Quais são os problemas que essas ouvidorias e essas paróquias sentem mais por relação aos problemas sociais emergentes e àqueles crónicos. Portanto, fazer aqui um levantamento e assinalar um conjunto de estruturas, o que existe, o que não existe. Depois, ver como é que a gente pode avançar também com parcerias. E aqui as parcerias são parcerias institucionais da própria Igreja e do Governo e da sociedade civil. Portanto, mas é preciso termos este olhar, portanto, este olhar teologal sobre a nossa realidade diocesana e sobre todas as paróquias e ouvidorias, e depois deste levantamento começarmos então a operacionalizar, indo ao encontro, dando respostas assertivas às necessidades que estão apontadas. Portanto, não podemos agir sem ter um conhecimento de causa, portanto, sem ter este olhar da realidade, este ver, este olhar. E depois começar então a termos aqui já projetos muito mais concretos, e que este é o nosso desejo. Outra questão que nós também achamos de grande relevância é a formação. Formar os agentes da pastoral social, formar inclusivamente os padres em áreas específicas. Por exemplo, estou a pensar aqui numa área que nós até que seria interessante fazer a formação na área da abordagem aos problemas da pobreza, nomeadamente aqui à questão da saúde mental, aos encaminhamentos, às instituições que estão no terreno, quais são, como é que nós podemos chegar lá, quer dizer, criar aqui redes de conhecimento e de informação que permitam fazer aqui tornar as coisas muito mais fluidas e ágeis, minimizando de facto os impactos negativos que a pobreza e que a exclusão traz às sociedades e às pessoas. Portanto, há aqui um grande trabalho, um imenso trabalho a fazer, a percorrer, não é? Mas neste espírito sempre de diálogo, entendimento e vontade de agir em parceria, em cooperação, respeitando a autonomia das instituições e aquilo que é específico de cada uma. Refere por diversas vezes a criação de uma plataforma. Na prática, qual será a dinâmica desta plataforma de trabalho e de negociações entre a Igreja e o Governo? Para já, essa plataforma só se poderá construir, de facto, com a comunicação interna e com o diálogo. Portanto, se a gente começar a criar aqui uma rede de informação, não só por via e-mail, tudo aquilo que vai acontecendo. Portanto, vamos construindo isto. Isso é um trabalho que vai muito de base, um trabalho que se constrói e irá ser construído por isto, pelo empenho e pela dedicação de cada movimento, de cada grupo e de cada parceiro nos projetos e depois nas soluções dos problemas. Portanto, todos acabam por ficar envolvidos em termos gerais, não é? Porque isso depois tem que descer ao específico e ao terreno. Portanto, há aqui a plataforma em termos gerais que irá envolver, que já está envolvendo, não é? Essa primeira reunião já foi o arranque. A Igreja, Governo, através de 2 direções regionais, mas achamos que é necessário termos outras direções regionais, nomeadamente o emprego e a economia e a educação. Portanto, são necessárias também estar aqui nesta plataforma. Mas isto é uma plataforma que se vai construindo, não é? Como também já temos as Misericórdias e a Caritas diocesana e a Caritas de São Miguel, como também já a economia solidária através da Kairos, mas é preciso buscar aqui outras plataformas. E com o know-how dessas instituições, com a experiência, como é que nós também podemos replicar esta experiência noutros contextos sociais de outras ilhas, de outras comunidades paroquiais? No caso de haver necessidade de avançar, não é? Porque essas coisas não são feitas por geração espontânea ou por decreto. Portanto, são feitas de acordo com a realidade, com o terreno e com as necessidades das pessoas. E é esta a resposta que a Igreja deve dar. É abeirar-se, avizinhar-se
dos mais fracos e dos mais feridos da vida, à maneira do bom samaritano, a Igreja deve ser terapeuta da compaixão, portanto, ter este sentido de empatia. Não há compaixão se não houver empatia, e empatia é meter-se na pele dos outros, é tomar conhecimento da realidade, mas implicando também os outros serviços. Claro que aqui há a dimensão também profética, a dimensão da denúncia, mas não podemos ficar só pela denúncia, porque denunciar por denunciar até é fácil. É uma denúncia que comprometa a própria Igreja, se está a denunciar porque está a comprometer juntamente com os outros, com os poderes instituídos, os poderes políticos, e os poderes sociais, não é? Portanto, neste sentido, respeitando, repito sempre, a autonomia e o cariz de cada instituição. Porque não podemos aqui tornar isto também mosmose e tornar isto numa coisa difusa. Portanto, há que ter sempre estas balizas e não podemos, de forma alguma, perder este horizonte que são as nossas balizas, e essas balizas são os valores que vão pautando a nossa vida e que são o alicerce do nosso agir. Uma última questão: quais são as questões prioritárias e os maiores desafios que a Igreja atravessa atualmente? Pronto, há aqui a questão para nós, a questão do desemprego, não é? Porque há muita gente que está desempregada, as questões das toxicodependências que são transversais a todos os Açores, portanto, temos aqui uma juventude muito flagelada por isso, que depois isso tem implicações de saúde mental, portanto, temos que também de criar aqui suportes de apoio, não é? E despisto, e a prevenção é fundamental, trabalharmos também aqui na área da prevenção. Não perder também o horizonte da emergência social, mas uma emergência social planificada, porque não podemos viver de um assistencialismo puro e duro. Portanto, tem que haver aqui uma planificação no âmbito também da formação das famílias, no ajudar a descobrir competências próprias, não é? Não nos limitarmos aqui na sopa dos pobres. Portanto, isto pode ser perigoso, não é? E a pastoral social não poderá nunca ficar refém deste assistencialismo que não promove, que não dignifica. Portanto, é importante numa determinada situação, mas temos que passar a outro passo, não é? A economia solidária é fundamental, pensarmos aqui na economia solidária, e é a questão da pobreza infantil. Portanto, para nós são questões. A questão social é muito abrangente e com implicações, não é? Portanto, isto não é feito a questão social não é sectorial, é muito envolvente, com efeitos de cascata. Portanto, as coisas estão muito interligadas. Daí a importância da Igreja, com os seus setores de pastoral da saúde, pastoral da mobilidade, a Comissão de Justiça e Paz, a Cáritas, estarmos ligados, porque também a gente estava um pouco, cada um para o seu lado, quer dizer, isto não favorece. O sentido de Igreja é um sentido de comunidade e não um sentido de sacristia, quer dizer, cada um está fechado no seu mundo e a fazer as suas coisas. Portanto, há que quebrar um pouco há que quebrar com esta mentalidade e percebermos que que o Evangelho faz-se de uma forma encarnada. E a encarnação da palavra de Deus do Evangelho só será possível, de facto, envolvendo as pessoas. E os serviços, os setores têm que estar muito ligados uns aos outros. Não é cada um a fazer uma coisa para o seu lado, não é? Portanto, foi a primeira de muitas reuniões entre a Igreja e o Governo. Eu não diria só o Governo. O Governo tem esta obrigação enquanto Governo. A Igreja também tem esta obrigação enquanto Igreja e as outras instituições. Há aqui três eixos. A Igreja, sociedade civil e Governo. Princípios, solidariedade e subsidiariedade. Tudo em ordem ao bem comum e à dignificação da pessoa humana. Portanto, há aqui uma obrigação, há aqui uma exigência ética, que eu diria que é mais que moral, de todas essas instituições que estão ao serviço do bem comum e ao serviço da dignidade da pessoa. E é isso que nos deve mover para parcerias, para um trabalho concertado e para um trabalho de muito maior colaboração.
desenhando projetos à medida da pessoa, das comunidades e da situação. Que não é fazer coisas que também não existem. É à medida da circunstância e à medida da pessoa, e aqui é que está a dignidade humana. Muito obrigada, Padre Duarte Melo, ele que é o responsável pelo Serviço Diocesano da Pastoral Social na Diocese de Angra. Obrigada pela sua entrevista a este Igreja Açores. Muito obrigado por esta oportunidade e todos juntos, com a comunicação social, com a presença da Igreja na comunicação social, estamos no bom combate, estamos a fazer este bom combate, de fato, a favor de quem está tão ferido na sua vida e na sua dignidade. Um bem-aja, muito obrigado. Terminamos então assim este Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.